Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai comentar esse probleminha que vocês veem aqui, tá? Problema um pouquinho grande, mas não é um problema exatamente difícil. Esse problema foi deixado aqui nos comentários de um vídeo pelo Hudson e ele disse que o enunciado é um pouco difícil de compreender. Na verdade, o enunciado realmente é um pouco confuso. E a gente vai tentar fazer a solução aí de uma maneira que possa ficar mais clara, tá bom? Então, nosso problema está escrito assim, ó. Para produzir qualquer quantidade de um determinado item, então, vou deixar algumas coisinhas marcadas aqui. Uma indústria tem um custo fixo de 12 mil reais. Então, a gente já começa com essa informação importante, custo fixo de 12 mil reais. Cada unidade produzida representa um custo adicional, vocês veem aí, de 20 reais. Então ela tem aí um custo adicional, um custo variável, de 20 reais por unidade. Bom, aí vem a confusão do problema. O problema continua aqui dizendo o seguinte: por conta de um acordo de contrapartida, o governo local tem o direito de adquirir pelo valor de R$ 22, olha, R$ 22, um terço da produção que exceder 9 mil unidades. Tudo bem? Então, a princípio, a gente está dizendo aqui que o governo vai comprar tudo que passar de 9 mil, na verdade, tudo que passar de 9 mil ele compra um terço ao preço de R$ 22. E nesta cota, tá certo? Nesta cota, não há incidência de impostos, ou seja, o governo vai comprar a R$ 22 e os R$ 22 são da empresa, da fábrica aí que está produzindo, da indústria, como o problema disse aqui. Bom, beleza. O problema vai dizer para a gente aqui que os produtos que não estão nesta cota, o governo, não estão nesta cota do governo, são vendidos pela indústria ao preço de R$ 30, dos quais R$ 7 são recolhidos como impostos. Então aí você já pensa um pouquinho, tá? Para a gente entender o seguinte: a gente começa o nosso problema com um custo fixo de 12 mil reais. Além disso, tem um custo de 20 reais para cada unidade produzida. O governo compra tudo que passar de 9 mil unidades, ele compra um terço ao preço de 22. E o que o governo não compra, a indústria vende a 30 reais. Mais dos 30 reais, o governo recolhe 7 como imposto. Tudo bem? Só que agora vem outra confusão aqui, né? Porque se fosse isso aqui, beleza, então o problema seria simples. O governo informou, a gente vai ver aqui nesse quadro, ó, o governo informou que independentemente da quantidade produzida, poxa, o que é que isso significa, hein? Independentemente da quantidade produzida, exercerá integralmente seu direito de comprar sua cota de unidades de produto pelo preço diferenciado. Bom, essa informação no final é mais confusa, mas aqui a gente vai considerar o seguinte: o governo compra o que passar de 9 mil, ele compra um terço do que passar de 9 mil. O que ficar até 9 mil, tá certo? Então ficou até 9 mil. A indústria tem o direito de vender, conforme a gente viu aqui, vender a 30 reais e devolver 7 para o governo. 7 reais são de imposto. Então, nesse caso, fica claro para vocês, eu acredito, que a indústria está vendendo a 23 reais, né? Porque se ela vende a 30 mais desconta 7, ela está vendendo a 23. E para o governo ela vende, ó, a gente está vendo aqui, para o governo ela vende a 22. Tranquilo, né? Bom, vamos colocar essas informações e vamos tentar responder aqui, porque o Hudson deixou uma série de itens que a gente vai tentar comentar e tentar chegar numa solução, tá bom? Eu vou fazer a solução aí passo a passo com vocês e vamos ver se a gente chega no entendimento bom para todo mundo. Então, primeira coisa aqui, né? Ele pede para a gente representar, em função da quantidade N de produtos vendidos, o lucro da empresa, supondo aqui N menor ou igual que 9 mil. Então, vamos começar dizendo o seguinte. Aqui,
a gente tem um custo, né, que é composto de duas partes. Um custo que é fixo, mais um custo que é variável, e esse custo variável, ele depende da quantidade de unidades produzidas. Então, nosso custo fixo é 12 mil. Problema disso aqui, custo fixo, olha aí, 12 mil, né? A gente fez uns riscos aqui. Então, a gente tem um custo fixo de 12 mil e um custo variável de R$20 por unidade. Então, eu posso dizer aqui o seguinte, que o custo para produzir N unidades, ele é o valor fixo, que é 12 mil, mais o valor variável é 20 por cada unidade. Como a gente está dizendo N unidades, então 20 vezes N, esse é o custo. Como a gente está supondo aqui que esses N produtos estão abaixo de 9 mil, ou seja, é menor que 9 mil unidades, então nesse caso o governo não compra nada daqui, tá certo? Então se o governo não compra nada daqui, a receita, a gente chama de receita, aquilo que se recebe quando você vende um produto. Então a receita nesse caso, olha aqui, quando o governo compra, a empresa recebe R$22, beleza? E quando não é o governo que compra, a empresa ela recebe R$30, mas tem que devolver 7, porque 7 são impostos. Então, 30 eu vou tirar já esses 7, então ela vai vender por 23, tá? Então, a receita nesse caso é 23 por unidade. Posso considerar isso daqui, né? Então, 23 por unidade, isso quer dizer o seguinte, que a receita para N produtos, ela vai ser 23 vezes N, beleza? E a gente está interessado em representar o lucro. O que é lucro? Lucro é aquilo que sobra quando você tira o custo. Então, o lucro para N produtos vai ser o R de N, que é a receita, menos o custo, que é o C de N. Então, nesse caso, você pode dizer que o L de N é igual a 23N menos aquilo dali, tá? Menos 12 mil, que foi 12 mil mais 20N, que foi o custo, tá bom? Então, você tem 23N menos 12 mil mais 20N, que foi o custo. A gente já viu isso aí num vídeo anterior, ali a gente tem que tirar os parênteses, eliminar fazendo jogo de sinal e tal. Vou direto aqui, ó, 23N, quando eu tirar 20N, porque ali vai dar negativo, vai sobrar 3N, né? Então, eu vou ter 3N menos 12 mil, tá bom? Então, 3N menos 12 mil. Essa, então, é a fórmula que vai representar o lucro da empresa, que a gente está querendo aqui uma fórmula, tá? Eu não posso dizer nada diferente para vocês. Ele pede para você representar em função da quantidade N, ó. Em função da quantidade N, como a gente fez aqui, o lucro da empresa, né? Supondo que esse N é menor que 9 mil, ou seja, se esse N é menor que 9 mil é porque eu posso, digamos assim, vender a R$23, como eu coloquei aqui, né? Então a gente vende a R$23. Bom, fizemos então a letra A, vamos ver o que é que a gente tem aqui. Qual a quantidade que deve ser vendida na letra B, né? Qual a quantidade que deve ser vendida para não resultar em lucro ou prejuízo? Veja só, o lucro é dado por essa forma. Para a gente não ter lucro nem prejuízo, esse lucro tem que ser igual a zero. Basicamente é isso daqui, tá bom? Então eu só tenho que pensar que esse lucro aqui tem que ser igual a zero. Porque se o lucro for zero, quer dizer que eu não tive prejuízo. Porque prejuízo é quando o lucro é negativo. Não existe lucro negativo, né? Então, lucro negativo é prejuízo. Nesse caso, então, a gente está dizendo o seguinte, que o nosso LN é igual a 3N menos 12 mil. Então, esse 3N menos 12 mil, que é o nosso lucro, ele tem que ser igual a zero, tá bom? 3N menos 12 mil tem que ser igual a zero, porque aí eu não tenho lucro nem tenho prejuízo. Bom, naturalmente, 3N tem que ser igual a 12 mil, né? Você passa esse 12 mil para o outro lado, isso daqui virou uma equação fácil. E o N vai ser 12 mil dividido por 3, tá bom? 12 mil dividido por 3 vai dar 4 mil, né? Então, isso significa que se essa indústria fizer 4 mil produtos e conseguir vendê-los,
nesse momento ela está zerada, ela nem tem lucro, nem tem prejuízo. E aí você entende que a partir dos 4.000, ela começa a ter lucro, né? Se ela fizer 4.001, ela vai ter os primeiros R$ 3 de lucro, porque ela basicamente tem R$ 3 de lucro por produto, né? A partir daí. Bom, fechamos então a letra B, então 4.000 produtos aqui. Se ela vender esses 4.000, ela nem tem lucro, nem tem prejuízo. Vamos adiante? Represente agora, em função da quantidade N de produtos vendidos, o lucro da empresa. Agora a gente vai pensar aqui mais um pouquinho para representar esse lucro, não para uma quantidade como a gente fez na letra A, né? Porque aqui na letra A a gente fez para o lucro até 9.000, ou melhor, para a quantidade de produtos até 9.000. Agora a gente vai fazer para uma quantidade de produtos que possa, sei lá, ser maior que 9.000, de uma maneira geral aí. Então aqui a gente vai representar o nosso problema basicamente de duas formas, tá bom? Então a gente vai dizer aqui primeiro que para esse N menor ou igual, né, que 9.000, como a gente tinha lá, então o lucro é obtido assim. Esse LN é 3N menos 12.000, que foi o resultado que a gente encontrou na letra A. Bom, mas o que é que acontece quando esse N passa de 9.000? Aí vamos pensar aqui um pouquinho, porque se esse N, né, essa quantidade de N aqui, isso daqui vale até 9.000, mas e se essa quantidade de N for maior que 9.000? O que é que acontece? Tá bom? Então, para N maior que 9.000, aí a gente vai ter o seguinte. Nesse caso, o governo compra 1/3, tá certo? O governo compra 1/3 e a indústria vende os outros 2/3. Então, o terço que o governo compra é de um preço e a outra parte, os outros 2/3 que a indústria vende é de outro preço. Então, esse 1/3, tá certo? Esse 1/3 de N, esse 1/3 de N aqui, ele custa R$22, tá bom? Então é 1/3 de N, eu vou colocar N por enquanto aqui a R$22. E os outros 2/3, né? 2/3 de N, você já tá ligado, custa R$23. Tudo bem? Porque eu vou vender 1/3 a 22 para o governo e vou vender 2/3, que é o restante, de outra forma. E o que eu vendo de outra forma, eu vendo R$1 mais caro, né? Mas eu vendo mais caro. Então 2/3 desse mesmo N aqui custa R$23. Só que aqui tem um detalhe. Esse N aqui, eu tenho que considerar ele agora um N maior que 9.000, tá bom? Então esse N aqui, como eu já falei antes, esse N só vale se eu considerar um N maior que 9.000. Então aqui basicamente eu vou ter uma função que é definida em mais de uma fórmula, em mais de uma sentença, tá bom? Então a minha função lucro nesse caso, ela pode ser calculada assim: o meu lucro é igual a 3N menos 12.000, se esse N for menor ou igual que 9.000, tá bom? E o que passar de 9.000, aí você tem que ficar ligado, porque o que passar de 9.000 vai ser a soma desses dois resultados, que aí eu já vou escrever isso daqui somando. A gente vai ver o resultado dessa soma aqui. Porque o que é o resultado dessa soma? É 1/3 de N vezes 22. Vou puxar aqui em cima. Vou deixar de outra cor para você entender. 1/3 de N vezes 22 vai dar 22N sobre 3. E 2/3 de N vezes 23, que eu vou multiplicar aqui, 2N vezes 23 vai dar 46N, né? Tudo isso dividido por 3. Então, você soma 22 com 46, 2 e 6 é 8, 4 e 2 é 6. Então, isso daqui vai dar 68N sobre 3, quando você somar, tá bom? Então, aqui você vai ter 68N sobre 3. Eu escrevi besteira, né? 68N sobre 3
se você tiver um N maior que 9.000, tá bom? Então aqui o lucro nesse caso, para quantidade que seja maior que 9.000, né? Se você tiver, sei lá, 10.000, aí você tem que entender, né, nesse caso, que você vai ter 9.000 que você vende aqui, tá bom? E o que passar de 9.000, né? O que passar de 9.000 você usa aqui, ou seja, você vai ter mais 1.000 que você usaria aqui. Você pode até modificar essa fórmula e trocar esse N aqui, né? Porque esse N tem que ser maior que 9.000. Então você pode colocar aqui o restante, né? Porque o que você vai vender nesse segundo preço é o restante. Então aqui você poderia escrever no lugar desse N, N menos os 9.000 que você já tirou lá de cima. O que você vai usar aqui nesse N é muito importante que você entenda, tá? Esse N aqui é o teu restante da mercadoria, porque a primeira parte até os 9.000 foi vendida ali. Então a segunda parte, né, o que passar de 9.000, o que é que passou de 9.000? Sei lá, você tem 15.000. Então o N que você vai usar aqui é 6.000, né? Porque 9.000 mais 6.000, 15.000 e tal. Então essa partezinha, esse N que eu estou dizendo ali, ele é exatamente o total, né? O meu valor N menos 9.000, tá bom? O ideal seria que você pensasse esse N assim. Como esse N aqui é a sobra, então o ideal realmente é que você pense que você tem N, que é o total, menos os 9.000 aqui. 9.000 multiplicados por esse valor, tá bom? 68 sobre 3. Isso daqui vai dar alguma coisa aqui no meio entre 22 e 23. Então essa seria a nossa fórmula. 68 sobre 3 vezes o que sobrou dos 9.000, que é exatamente N menos 9.000. Bom, fechamos então. Então essa é a fórmula do lucro, né? Essa é a fórmula do lucro nessa situação. Tá, e aí vem a última pergunta, que ele diz assim: qual deve ser a quantidade vendida para resultar em um lucro de 17.992? Aí, se você entendeu a letra anterior, não deve ser difícil de fazer essa daqui. Então vamos tentar montar uma solução para ela aí que fique legal para nós, tá bom? Pensa aqui comigo o seguinte: eu estou procurando um lucro aqui, eu estou querendo um lucro de 17.992. Então eu vou dividir esse lucro naturalmente em duas partes. Na primeira parte, volta aqui, ó. Eu até 9.000 produtos, quanto é que dá o meu lucro? Então o meu lucro para 9.000 produtos, que é o que eu vendo para o governo, o lucro para 9.000 produtos é 3N, né, que é o e tal, menos 12.000, tá bom? 3N menos 12.000. Na verdade, esse é o lucro para N, né? Aqui, L de N. Então, meu L de N é 3N menos 12.000. Se esse N for 9.000, então quanto é que eu tenho de lucro? Eu tenho 3 vezes 9.000 menos 12.000. Bom, 3 vezes 9.000 dá 27.000. Então você tem 27.000. Eu vou escrever só 27 menos 12 para facilitar aqui a minha vida. Então o lucro para 9.000 produtos é 27 menos 12 dá 15, tá bom? Não tem o que fazer. Então o lucro para 9.000 produtos é 15.000, ou seja, quando essa empresa ela vende 9.000 produtos, o lucro dela está calculado aqui, porque até 9.000 produtos a gente pode usar essa primeira opção. Então eu vou precisar calcular a segunda parte do lucro, e a segunda parte do lucro é calculada com essa fórmula agora, porque a segunda parte do lucro depende de um valor maior que 9.000, porque esses 9.000 só consegue atingir um lucro de quanto? De 15.000, tá bom? Como o meu lucro é 17.992, então eu vou ver quanto é que eu preciso ter de lucro na outra parte. Então eu vou pegar esses 17.992, vou tirar os 15.000, e aí conta fácil, né? Isso daqui só subtraindo aí, não tem o que fazer. Você descobre que vai precisar de um lucro de 2.992.
ainda para complementar esse lucro aqui. Bom, vamos lá. Se você me entendeu aqui, né, quando eu troquei as cores e tudo mais, como é calculado o lucro da segunda parte? O lucro da segunda parte é 68 sobre 3, que foi justamente a soma dessa parte laranja aqui com essa outra parte. Então, o lucro da segunda parte é 68 sobre 3 vezes a quantidade de produtos que passa de 9.000. Tá bom? Então, o lucro da segunda parte é calculado assim. Então, nesse caso, o lucro da segunda parte tem que dar 2.992. Eu estou dizendo ali o seguinte, L de N é igual a 68 sobre 3, 68 sobre 3, ficou feio aqui, vezes o que passa de 9.000, ou seja, vezes N menos 9.000. Bom, aqui está apertado para mim, mas vamos ver se a gente sai. Então, esse LN aqui, gente, precisa ser 2.992. Como esse LN precisa ser igual a 2.992 e ele é exatamente igual a 68 sobre 3 vezes isso daqui, vezes N menos 9.000, poderia até tirar esse N menos 9.000 aqui, né, para ficar mais fácil, mas tal, vamos fazer assim mesmo. A gente vai tentar dificultar o mínimo possível essa conta. Vamos fazer o seguinte aqui, eu vou multiplicar, tá bom, para eliminar essa fração. Então, 3 vezes isso daqui, ó, 3 vezes 2 vai dar 6, 3 vezes 9 é 27, aí vai 2, 3 vezes 9, 27, vai ficar 29, vai 2 de novo, e 3 vezes 2, 6, vai ficar 8. Então, ficou 8.976 igual a 68 vezes a quantidade de produtos que eu vou precisar vender na segunda parte, vezes N menos 9.000, que a gente disse aqui mais de uma vez, né? A quantidade de produtos que passa de 9.000. Bom, vou dividir aqui para ficar fácil. Então, quando eu dividir isso daqui por 68, eu espero que essa divisão dê exata, tá? 8.976. Vamos dividir isso daqui por 68. Porque aí, quando eu dividir por 68, vai sobrar somente o resultado dessa parte aqui, né? Porque eu já estou tirando 68 da jogada. Sei lá, vamos fazer conta aqui dentro do vídeo. Isso daqui só vai dar uma vez. 1 vezes 8 é 8, para 9 é 1. 1 vezes 6 é 6, para 8 é 2. Então, sobrou 21. A gente vai acrescentar o 7. Isso deve dar 3. 3 vezes 6 é 18. Espero que dê 3. 3 vezes 8 é 24. 24 para 27. Acho que é 3. 3 vezes 6 é 18. 18 com 2 fica 20. Então, deve sobrar 13 aqui. E a gente vai ter 136, que dá para dividir por 68. Eu acredito que dá 2. Deve dar 2 fechadinho aí. 2 vezes 8, 16. 2 vezes 6, 12 e não sobra. Pronto. Bom, divisão teoricamente é uma coisa fácil. Então, essa divisão deu 132. Ou seja, quando eu dividir isso daqui, ó, 8.976 por 68... eu encontrei o resultado de N menos 9.000, tá certo? Esse resultado deu 132. Em outras palavras, eu precisaria de mais 132 produtos, né? Para encontrar esse lucro aqui, para ter esse lucro aqui, tá bom? Para ter essa garantia de lucro. Então, 132 é igual a N menos 9.000. Bom, naturalmente, como você precisaria de mais 132 produtos, fica claro aqui que você precisa somar esses 132 com 9.000, tudo bem? Em outras palavras, N menos 9.000 é igual a 132, e aí se esse N menos 9.000 é igual a 132, então o N vai ser 132 mais 9.000. E fechou, tá? Então ela precisaria aí de 9.132 produtos. E aí, para ficar mais legal, isso aqui pode ficar ainda mais legal, né? Questão com enunciadozinho chato, mas isso aqui poderia ficar mais legal. Ele ainda poderia te perguntar, por exemplo, desses 9.132, qual foi a cota do governo e assim por diante.
Bom, acho que era só isso, tá? A questão era essa. Não é uma questão assim simples demais, é bonitinha, tá? Bem interessante de fazer. Tem um raciocínio aqui por trás que você precisa compreender, mas não é uma questão que a gente pode chamar de difícil não, tá, Hudson? Espero que você tenha conseguido compreender. Por hora é isso, valeu, um abraço.